Da revista número 6, Livros de Sabedoria. Hoje a lição número 1, Juízes. Deus prova o seu povo. Então, sobre o livro de Juízes, um livro que também é apaixonante, né? Quer dizer, a gente vai estudando livro por livro e eu acho que quase cada livro eu digo, esse livro aqui, estou apaixonado por ele, né? Primeiro é Gênesis, depois Êxodo e assim vai indo, porque quando a gente estuda, a gente começa a ver né, as diferenças. A primeira vez que eu li a Bíblia, depois que eu li a Bíblia toda, eu pensava lá no início da Bíblia, lembrava assim um pouquinho do que eu tinha lido, lembrava, lá teve lá a criação, teve lá alguma coisa com Abraão e Isaac e Jacó, algumas coisas assim, lembrava só um pouquinho, embolado, tudo embolado na minha cabeça. Mas quanto mais eu estudo, eu vejo assim como cada livro ele é especial assim, e como o livro de Juízes, ele narra uma fase bem específica, diferente de todas as outras da vida do povo de Israel, né? Depois que eles entraram na Terra Prometida, depois que Josué deu as terras para eles. Eu vou ler aqui o versículo Juízes 2, 16 a 17. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. Juízes 2, 16 e 17. Dois versículos que resumem a mensagem de todo o livro de Josué. Essa é de Josué, desculpa, Juízes, né? Parecido, a letra começa com a letra J e também termina com a letra S. Então, esse período dos Juízes, ele se refere a mais ou menos 200 anos da história de Israel. Quer dizer, a gente viu a história de Israel, começou com Abraão, né? Então Abraão, claro, viveu lá mais que 100 anos, aí vem Isaac, Jacó, depois os 400 anos no Egito, os descendentes de Jacó, e agora vem esse período de Juízes, que é uns 200 anos. Essa questão dos tempos, é bom a gente assim tentar ir gravando isso. Lá, acho que na revista anterior, eu fiz uma tabela cronológica, se eu não me engano, bem no início da revista, onde que eu falo lá as datas, quando é que Abraão viveu, quando é isso, na página 11 da revista anterior, quando é que Abraão viveu, quando é que Isaac, Jacó e assim por diante, cada um deles viveram. Isso me parece que isso ajuda bastante, assim, a gente ter uma ideia. Então aqui os juízes seria mais ou menos aqui 1500 até 1100. Eu escrevi aqui 200 anos, um pouco mais que 200 anos, esse período dos juízes. Deixa eu até anotar aqui em algum lugar. Agora não estou achando. Então tá. Vou escrever aqui. E então esses períodos, período dos juízes, ali alguns séculos, depois o período do reino dividido, né? A gente poderia dizer sim, e o reino unido não teve um período, né? Foi muito curto, quer dizer, Davi unificou tudo, Salomão, né? Vamos dizer assim, surfou na onda de Davi, e aí logo Roboão, na terceira geração dos reis, já o reino se dividiu, e assim foi 450 anos o reino dividido. Então, foi muito rápido o Reino Unido, né? Quer dizer, nada a ver com Inglaterra, Reino Unido, né? Mas assim, o Reino de Israel, né? Não dividido. E todos esses períodos são importantes para a gente entender muita coisa que vai vir depois. Quando a gente for estudar os profetas, a gente vai estar fazendo muitas referências a esse período do reino dividido e, né, o reino dividido ele só foi
consequência disso que aconteceu na época dos juízes. Nós vamos ver isso. E uma grande vantagem que Josué trouxe para o povo é que enquanto ele estava reinando, ele estava levando o povo a adorar a Deus. Estava incentivando, estava exortando o povo constantemente. E por algum motivo que eu não entendo, depois que Josué morreu, o povo ficou sem líder. Ou vamos dizer assim, era um tempo da teocracia, deixa eu chamar de teocracia, um tempo onde que Deus acreditou que as pessoas iriam buscar a Ele e que Ele iria proteger o povo e que tudo daria certo por causa disso. Que o povo estaria adorando a Deus o tempo inteiro e isso iria ser uma coisa boa e Deus iria proteger, eles não iam precisar de reis que lutassem por eles e nada. É mais ou menos assim eu imagino a ideia de Deus, a teocracia. E aí o negócio começou a não dar muito certo, aí que as pessoas logo se afastaram. Isso nós vamos logo ver também, a questão da religião cananita foi o grande problema. Acho que eu até tinha citado isso na outra vez, de que no Egito a questão da agricultura ela é bastante, vamos dizer assim, estável devido ao rio Nilo, que sempre, né, subia e descia e com isso fertilizava as terras. Então, no Egito não havia assim tanta preocupação pelas colheitas. Já na terra de Canaã, dependia muito de chuvas, e cada ano a situação das chuvas mudava muito, porque isso dependia de uma série de fatores climáticos e tal. Então os cananitas, eles eram muito idólatras, adoravam aqueles deuses, né, de fertilidade para ver que houvesse boas colheitas. E aí os israelitas, eles eram para confiar em Deus, que Deus ia dar boas colheitas para eles, né? Inclusive lá Deuteronômio 28, está muito forte esse negócio que Moisés fala, né? Se vocês obedecerem a Deus, então vocês vão ter boas colheitas e tal, né? Isso era importante, isso era uma questão da entrada da terra prometida, isso, eles agora estavam numa situação diferente. Durante a peregrinação no deserto, Deus mandava todo dia o maná. Então era muito confortável estar lá todo dia, levantar, vamos recolher o maná, vamos comer. Não precisava trabalhar, não precisava cultivar a terra, né? Mas isso acabou, eles agora iam entrar na terra, iam cultivar a terra, ter animais. E isso dependia muito do clima, da chuva. E Deus esperava que eles confiassem em Deus, mas eles não confiaram muito, começaram a cair para o lado dos cananitas, começaram a pensar, os cananitas têm lá seus cultos de fertilidade, isso quem sabe ajuda a gente também, e aí eles começaram a declinar. E aí então, o livro de Juízes é bem interessante que ele sempre está falando dessas fases, o povo, né, no início estava crendo em Deus, aí ia decaindo, aí Deus permitia que os inimigos dominassem eles, atacassem eles, e aí eles eram oprimidos pelos inimigos, e daí eles celebravam, mas sabe, um dia a gente teve um Deus que nos ajudou, vamos buscar de novo esse Deus, e oravam a Deus, e aí Deus mandava os inimigos embora, quer dizer, mandava um juiz, ou seja, um líder, que juntava o povo e expulsava os inimigos, e aí todo mundo estava de novo crendo em Deus, e aí o tempo ia passando e eles se afastavam, quer dizer, foram várias e várias vezes que se repetiu esse ciclo. Né? Esse ciclo que sempre se repetia em 5 etapas. A primeira etapa, o povo caía na idolatria. A segunda, Deus castiga, permitindo que outros povos oprimissem a eles. O terceiro, o povo clama a Deus por libertação. A quarta etapa, Deus envia um libertador, chamado um juiz, um líder. Hoje a gente diria um líder, né? Se usa muito essa palavra juiz, né? E o quinto
A quinta etapa, o povo permanece fiel a Deus até a morte desse juiz. Então o ciclo se reinicia. Então esses juízes eram mais, vamos dizer assim, líderes, eu diria assim, líderes informais, como muitos líderes na Bíblia. Inclusive, na sexta-feira agora, eu vou estar fazendo um curso, vou estar começando um curso chamado, em alemão, né? Chamado Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Porque eu vou enfatizar no correr do resto da minha vida, vamos dizer assim, essas duas palavras, Führung und Leitung, que os próprios alemães, muitos deles não sabem a diferença entre as duas, o significado das duas palavras. Só que estudando, me aprofundando nesse assunto, eu entendi que Führung é a liderança informal e Leitung é a liderança formal. Por exemplo, né, uma pessoa que ganha um cargo de, digamos, prefeito de uma cidade. Então essa pessoa, às vezes ela pode ser um bom administrador, mas pode ser que ela seja um mau líder. Quer dizer, que ela não saiba se relacionar com as pessoas. Então o líder ele tem muito a ver com isso, com se relacionar com as pessoas, a liderança, o que as pessoas chamam de liderança, que eu chamo de liderança informal, que é isso, se relacionar com as pessoas, influenciar as pessoas. Isso é Führung. E daí vem a liderança formal, que é o cargo, que é, digamos, um pastor de uma igreja, ele é eleito para ser pastor, ou um prefeito, eleito para ser prefeito, então ele tem aquele cargo. Então é a liderança formal. Então o bom é quando esses dois tipos de liderança trabalham juntos. Quando uma pessoa, digamos um pastor de uma igreja, se ele é é bom na área dos relacionamentos, da influência, e sabe passar as ideias para as pessoas do povo, né? É a liderança informal, mas que ele ao mesmo tempo saiba ser um líder formal, quer dizer, administrar a igreja, né? Então é bom quando as duas coisas caminham juntos. E aqui nos juízes, esses juízes eles eram bastante assim, líderes informais, ou seja, pessoas que se levantavam, que diziam, Deus me mandou aqui para liderar o povo. Ninguém elegia eles, né? Não havia nenhuma reunião do povo que dizia vamos eleger um líder ou alguma coisa assim, vamos eleger um presidente. Não havia isso. Quer dizer, as pessoas sentiam no coração, né, aquela chamada e aí diziam, Deus me mandou para ajudar vocês a se libertarem desses inimigos, desses midianitas ou cananitas ou sei lá o que, amonitas. Deus me mandou aqui, vamos nos reunir e Deus vai dar a vitória. Se a gente adorar a Deus, se nós nos consagrarmos a Deus, Ele vai nos dar a vitória, né? Então era uma liderança informal, assim como quase todos os líderes da Bíblia. Quer dizer, se tu vê um Jesus, por exemplo, você não vê ninguém elegendo Jesus, né, fazendo uma votação para ver se as pessoas querem Jesus como o Messias ou alguma coisa assim, né? Então a maioria das lideranças que existiam na Bíblia eram lideranças informais, pessoas que tinham um chamado no coração e diziam, né, Deus me mandou fazer isso e agora, né, povo me ouça, vamos dizer assim, né? Né, como por exemplo Moisés, Deus chamou ele, mas Moisés disse, peraí, eu não posso chegar na frente do povo e dizer, querido povo, Deus me mandou aqui, né? Aí Deus entendeu, né, que Moisés precisava de alguma maneira provar, né, que ele tinha direito a ser um líder informal, a chegar e dizer, olha pessoal, sigam-me, né? Então por isso que Deus deu para ele os milagres ali, aqueles que ele fez na frente do faraó, as pragas e tal, que era um modo de Deus mostrar, provar para as pessoas que ele tinha enviado Moisés. Que nesse caso era necessário, porque uma pessoa na frente de um povo lá de mais de 2 milhões de pessoas, não pode qualquer pessoa chegar aqui na frente de um povo de 2 milhões de pessoas e dizer, pessoal, Deus me mandou aqui dirigir vocês, e daí todo mundo vai dizer, tá certo, então tá, nós vamos te seguir, né? Quer dizer, vai ter muita gente dizendo, é fácil, né? Qualquer um podia ali dizer, né, que quer ser o líder, né? Então, por isso, Moisés ele tinha que provar isso, né? E assim também os outros líderes informais, de alguma maneira, Deus faz com que as pessoas vejam que Deus é que está mandando aquela pessoa fazer isso.
Então, claro, liderança sempre tem a ver com autoridade, quer dizer que as pessoas precisam respeitar o líder. E de alguma maneira o líder precisa fazer as pessoas entenderem que ele merece a confiança das pessoas. Às vezes é um pouco difícil para a gente entender essa questão, como é que podia naquele tempo ser assim. E creio que é até importante para a gente entender a obra de Deus, como funciona a igreja. Porque existem os líderes formais, por exemplo, os reis. Os reis eram líderes formais, quer dizer, que tinham lá sua autoridade formal diante do povo, né? Eles não eram eleitos pelo povo, mas de algum modo eles chegaram no poder. E o negócio deles não era dizer eu estou aqui porque Deus tocou no meu coração para estar aqui, e dizer não, eu sou rei de vocês e quem não quiser obedecer vai para a cadeia ou, né, vai ser morto, né? Então a coisa era por outro lado, né? E claro, isso se aplica também, né, nos tempos de hoje, quer dizer, hoje se elege ali um presidente, um prefeito, um governador, e aí as pessoas têm que aceitar isso, quer dizer, parte da democracia as pessoas aceitarem, todo mundo, a maioria votou nele, então os outros têm que esperar ali 4 anos para agora querer um outro, né? Se não gostaram daquele. E então é a liderança formal. E a gente às vezes está demais acostumado com a liderança formal, que, né, existe um pastor na igreja, ele é eleito para fazer aquilo, então tá bom, ele vai fazer e ele vai fazer. Ele é eleito para aquilo, tem essa função e pronto, né? Só que a gente às vezes está muito pouco aberto para a liderança informal, que é totalmente importante para a liderança formal, porque as duas coisas deveriam andar juntas. Quer dizer, se uma pessoa quer se tornar um pastor de uma igreja, ou seja, ter uma liderança formal, seria extremamente importante que ela passasse por uma fase na vida de aprendizado da liderança informal, ou seja, daquela liderança que é influenciar as pessoas, se comunicar com as pessoas, conquistar a confiança das pessoas de um modo pessoal. Seria extremamente importante que um pastor passasse por essa fase. Então, para depois, como quase um reconhecimento, receber a liderança formal. As pessoas digam, esse pastor aí, ele sabe se comunicar bem, ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe pregar, ele sabe fazer as coisas, vamos eleger ele para pastor da igreja, né? Ou seja, quase como uma consequência natural, uma coisa vai indo para outra coisa. E às vezes, em alguns casos, a coisa é um pouco forçada, né? Uma pessoa ali só porque estudou teologia, tem um canudo na mão e diz, eu estudei, eu tenho doutorado, sei lá o quê, né? Eu aprendi a ser um pastor perfeito, né? E daí então as pessoas, então tá, ele, né, tem um canudo e tal, vamos eleger a ele, né? Mas às vezes pode faltar esse outro lado, né? Esse aspecto da liderança informal. Por isso eu gosto de enfatizar isso bem bastante, esses dois, né, tipos de liderança, que um é uma preparação para o outro. Agora vem um título chamado A Religião dos Cananitas, um título muito importante, quer dizer, uma parte extremamente importante de todas essas revistas do panorama bíblico. Essa religião dos cananitas, porque isso aqui marca. Se a gente entender isso, nós vamos conseguir entender muito do Antigo Testamento, essa religião dos cananitas. Eu já vim dando uma pequena introdução, falando ali da questão das chuvas e tal, que eles precisavam, né? E na Bíblia a gente tem referências a muitas religiões, a religião egípcia, a religião babilônica e por aí afora. Há muitas religiões. Mas a religião cananeia, para ela eu tive que fazer um capítulo dentro de uma lição. Eu não falei sobre a religião egípcia, não me aprofundei nesse assunto. Poderia também falar, por exemplo, mais tarde, lá na revista número 7, né? Poderia falar sobre a religião babilônica, mas não vou falar. Por quê? Porque a religião egípcia, a religião babilônica, eles são mais, vamos dizer assim, não alteram
o fluxo do Antigo Testamento. São coisas mais, vamos dizer assim, são notas de rodapé, por assim dizer. Mas a religião cananeia é um assunto central. É algo que mudou mesmo o fluxo. Se a gente for estudar, né, toda a questão do exílio babilônico e tudo, que é, né, um dos pontos altos no Antigo Testamento, assim como, digamos, a escravidão no Egito, a peregrinação no deserto e a tomada da Terra Prometida, tudo são picos, vamos dizer assim, né, de importância dentro da história. Assim, o exílio babilônico também é um pico na história do povo de Israel. E esse pico, ele vai acontecer, o motivo que levou a isso, nós vamos ir vendo o tempo inteiro. Até a revista número 7, até o final dessa revista aqui, número 6, nós vamos vendo que, na verdade, a religião cananita que levou o povo de Israel a cair. Ou seja, a decair espiritualmente a um nível tão baixo que Deus permitiu que outros povos, os assírios e os babilônicos, tomassem a terra de Israel. E o maior fator que contribuiu para isso foi a religião cananeia. Isso nós vamos estudar agora. Que, né, as pessoas que moravam ali em Canaã, né, quer dizer, na terra de Israel, mais tarde veio a ser a terra de Israel, eles tinham uma religião que adorava muitos deuses. Nós vamos ver logo, né? Vamos ver logo. Eu tenho que ler o versículo de Romanos 1, 22, aliás, 21 a 23 aqui, porque explica, né, a teologia, por que Deus permitiu que o povo fosse exilado, porque o povo caiu na idolatria. Romanos 1, 21 a 23, lá está escrito: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Romanos 1, 21 a 23. Quer dizer, o combate à idolatria. A gente vê lá em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, os 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim. E aqui em Romanos 1, é, né, quase uma repetição desse mandamento, só que mais explicado com detalhes o porquê, qual é o problema da idolatria, que o problema da idolatria é não glorificar a Deus como Deus, mas, né, mudar a glória de Deus em semelhança de imagens de homens, imagens de aves, quadrúpedes e répteis, né? E por que é que, né, em Êxodo e em Deuteronômio Deus proíbe fazer isso? Porque Deus já sabia que eles iam entrar na terra de Canaã. Lá no Egito eles estavam vivendo uma vida meio que independente, vamos dizer, eu já tinha explicado isso antes, que lá os egípcios não gostavam dos, né, israelitas, não gostavam, tinham nojo deles porque eles criavam ovelhas, então eles mantinham uma certa distância, né, cultural, eles se afastavam, e por isso eles conseguiram assim se preservar, não se misturar com a religião egípcia. A religião egípcia não foi uma grande tentação para o povo de Israel, os descendentes de Jacó, porque eles tinham lá uma certa distância, cada um ficava no seu canto. Mas já na terra de Canaã, o povo de Israel invadiu toda a terra de Canaã, quer dizer, não só um pedaço pequenininho e tomou aquele pedacinho para si, como era o caso do Egito. No Egito eles estavam lá, tinha um pedacinho que era só eles, que só eles moravam naquele lugar, e ninguém outro, só eles. Mas em Canaã era diferente, eles moravam no território todo, eles foram um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, em cada parte do território foram alguns israelitas, então eles também acabaram se misturando com os cananeus, quer dizer, convivendo muito junto com os cananeus, apesar de que Deus tinha mandado, né, destruir tudo, acabar tudo, expulsar eles, né? Mas eles, né, como eram o povo de Deus, que é sempre cheio de amor, né, então não fizeram isso, não expulsaram, não mataram eles, né, e aí foi a consequência, né, aconteceu a consequência que eles acabaram se envolvendo, né.
Então aqui a explicação, na página 8, a explicação dessa questão das inundações do Egito e tal, que ali eles iam depender. Sim, então em Deuteronômio 7, de 1 a 3, Deus tinha ordenado que os israelitas destruíssem tudo o que tinha a ver com a religião cananeia, que não casassem com os cananeus, não tomassem, né, mulheres cananeias como esposas e coisa e tal. Deus tinha proibido tudo, mas eles foram lá e fizeram, né? Foram lá e não obedeceram. Então, no Antigo Testamento é citado bastante, quer dizer, no livro de Juízes e nos livros dos reis, muito questão de Baal e Astarote, os Baalins. Baalins é plural de Baal. É citado muito quando a gente pensa num Elias, por exemplo, nós vamos estudar, né, daqui a algumas lições. Elias, Eliseu, que combatia muito esse negócio de Baal, né? Então, por exemplo, Salomão veio a construir também um lugar alto ao deus Camosh, ou seja, um lugar de sacrifício na montanha a leste de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, e ao deus Moloque. Então, o próprio Salomão já começou com esse negócio, quer dizer, começou não, que já existia, o tempo inteiro existiu, só Davi que, né, foi contra, que parou com isso, proibiu e tal, destruiu, mas aí já vem o Salomão e aí já vai amolecendo e já vai deixando entrar aqui e ali, porque ele casou com tantas esposas e as esposas adoravam aqueles deuses e aí ele foi, né, fazendo o que Deus tinha proibido, porque o interessante é que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E às vezes a gente não percebe, né, que nessa frase, não terás outros deuses diante de mim, a gente pensa, pessoas que servem a outros deuses são idólatras, eles são de uma outra religião, eles pertencem a uma outra religião, são duas coisas diferentes. Quem serve a Deus é um tipo de pessoa e quem serve a outros deuses é um outro tipo de pessoas. Não, mas nesse versículo, não terás outros deuses diante de mim, ele está falando isso, que tem pessoas que servem a Deus e depois lá, em algum, digamos assim, servem a Deus no domingo e aí na segunda-feira vão lá e acendem uma vela para para algum outro Deus, né? Então diz Deus: não terás outros deuses diante de mim, quer dizer, não serás um cristão e servirás outros deuses ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim, traduzido em palavras simples. Que era o que eles faziam. Salomão, né, estava lá no templo, construiu aquele templo e tudo mais, e depois ainda foi lá e construiu um local de adoração no Monte das Oliveiras, né? Que a gente sabe que o Monte das Oliveiras ele fica ali sei lá, a uma distância que você consegue ver, quer dizer, visualmente, né? Então deve ser ali centenas ou, enfim, quilômetros, poucos quilômetros ali de distância. E ao deus Camosh, né? E ao outro deus Moloque, que era um deus bem horrível, que a gente vai estudar também. E mais tarde, quer dizer, quantos anos depois, não sei, 200, 300 anos depois, sob a liderança do rei Acabe, aquele reino do norte, né, vai adotar a religião cananeia totalmente, né, vai parar totalmente de adorar a Deus, né, o nosso Deus, Javé, passou a ser um adepto 100% da religião cananeia, né, por causa da sua esposa Jezabel. E aí a gente vê que os profetas Elias e Eliseu trabalharam lá no reino do norte pregando contra tudo isso. O rei Jeosafá de Judá, que era o reino do sul, era temente a Deus, mas casou seu filho com uma filha de Acabe e Jezabel. Assim a sedução do paganismo entrou também no reino do sul. De modo que em 586 a.C., logicamente, nós estamos falando tudo que estamos falando aqui é antes de Cristo, também o reino do sul foi destruído. A religião cananeia causou a derrocada de todo o Israel. Quer dizer, a parte norte foi destruída mais cedo, porque eles logo abandonaram, ou digamos assim, mais rapidamente abandonaram a Deus de Israel. E o reino do sul também, devagarzinho, aquela religião foi corroendo a fé no Deus de Israel. Por isso, a religião cananeia, na verdade, é a grande culpada
pela queda de Israel. Tá? Aqui vem uma pequena explicação linguística. Abraão em Ur, né, da onde que ele saiu, da cidade onde ele morava quando era criança, falava a língua acadiano, e a partir do qual os idiomas assírio e babilônio mais tarde se ramificaram. Ele mudou-se para Canaã e aprendeu a língua cananita. A sua família desenvolveu seu próprio dialeto, o hebraico, que mais tarde se tornou um idioma independente. Eles conseguiam se comunicar bem com os povos vizinhos. Então a gente vê como é que eles conseguiam conversar com os outros povos, sendo que eles eram os únicos que falavam hebraico, né? Os outros não falavam hebraico, sim, mas é que a língua hebraica ela era vamos dizer assim, quase que um dialeto dessas outras línguas, né? Então é tudo muito parecido, né? Por isso quando se fala que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, sempre tem uma vírgula e algumas partes em aramaico. Quer dizer, tem lá uns 5, 6 capítulos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico, mas o aramaico é muito parecido com o hebraico. E tem essas outras línguas, cananítica e acadiano e tal, que também são tudo, e aqui o babilônico e o assírio, tudo muito parecido. Talvez mais ou menos como a gente tem aqui, né? Digamos, o alemão é tanto parecido com o holandês, que também tem várias semelhanças com o inglês e lá o dinamarquês e coisa assim, tem lá bastante semelhanças, vamos dizer assim. Mesmo que são idiomas diferentes, mas a ideia, né, a pergunta como é que eles naquela época faziam viagens e como é que eles conseguiam se comunicar com as outras pessoas, é disso. E da onde é que surgiu o idioma hebraico? Então o idioma hebraico é isso, é uma mistura de né, acadiano com cananita e com coisas que os próprios descendentes de Abraão inventaram e assim por diante. Tá, voltando à religião cananita, o deus principal era o tal de El, que eles consideravam o deus supremo do panteão cananeu. Quer dizer, panteão é o quê? A palavra é grega, né? Panteão, né? A gente sabe que os gregos lá em Atenas, eles têm aquele templo chamado Panteão, né? Mas, assim, tinha muitos outros templos por volta, em redor do mundo, que se chamavam Panteão, porque significa todos os deuses. Pan, a partícula que significa todos. Theos, Deus, todos os deuses. Então, todos os deuses cananitas, o principal era o chamado El, que é o pai, né, de todos os outros deuses cananitas, que era adorado como Deus criador, representado como um touro. Então esse El era representado como um touro. E esse Er, como ele era pai de todos os deuses, ele também era pai de Baal. Interessante que ele é também o Deus dos israelitas. Melquisedeque abençoou Abraão, Gênesis 14, em nome do Deus El. Então é mais ou menos como hoje, Deus. A gente fala Deus, né? Mas os islâmicos também falam Deus, né? Para o Deus deles, né? God ou alguma coisa assim. Mesmo que está se referindo a um outro ser, né? Mas usa a mesma palavra, né? Então isso pode confundir, né? Assim como nas terras árabes, lá na Jordânia, os cristãos, quando se referem a Deus, eles também usam a palavra Allah para falar de Deus, né? E os islâmicos também usam a palavra Allah para falar de Deus, o Deus deles, né? Então, mais ou menos aqui a gente pensa, como é que pode que os cananitas chamavam o principal Deus deles com o mesmo nome que os israelitas chamavam o Deus deles, né? Então, isso é algo que a gente precisa entender, para a gente não confundir. Melquisedeque era um sacerdote do verdadeiro Deus. Entre os idólatras, ele significava o seu Deus principal. Entre os piedosos, ele é o Deus verdadeiro. A palavra ele significa o forte. No livro de Jó, em alguns outros poucos textos, chamado de Eloha, mais frequentemente Elohim, mais de 2.000 vezes,
Elohim, o que é Elohim? É plural, quer dizer, senhores. É um nome que de Deus que é usado mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento, quer dizer, ao lado do tetragrama, né? E tetragrama, que a gente não sabe exatamente a pronúncia, mas que a gente costuma dizer Javé. E aqui o outro nome de Deus é o Elohim, que significa deuses, não, senhores, né? El é o forte, né? E Elohim é o plural, né? E, né, por isso eu escrevi aqui, ainda hoje muitos acreditam em Deus, entre aspas, né? Todo mundo fala que acredita em Deus, mas quando você vai olhar as características desse Deus que as pessoas acreditam, a gente vê que está se referindo a um outro ser, né? Como lá uma vez escutei alguém dizer, as pessoas acreditam que Deus é um vovozinho velho de barbas brancas longas que está sentado lá no céu, né? Quer dizer, alguém falou isso, né? Então, tem na cabeça da pessoa que falou isso, ela pensa isso. Ela pensa, quando imagina em Deus, pensa no que? Num vovozinho de barbas brancas compridas, né? E ela acha que todo mundo pensa da mesma maneira, né? A pessoa que falou isso. Então quer dizer o quê? Cada um, quando pensa em Deus, está pensando em alguma coisa, mas uns estão pensando em algo diferente. Por isso nós temos que entender que nem tudo que é Deus é Deus. Nem todo mundo que fala Deus também crê no Deus no mesmo que nós cremos. O próximo subtítulo, Baal. Baal é muito citado aí no livro dos Juízes, no livro dos Reis. Então é importante a gente saber que na religião cananita, Baal era o deus dos relâmpagos e da chuva, responsável pela chuva e fertilidade, né? Lembra que eu falei, culto da fertilidade. Às vezes ele é retratado como um touro. Sim, ele é retratado como um touro, às vezes Baal também é retratado como um touro. Então, para nós que não somos daquela religião, ficamos pensando, isso é tudo um pouco confuso. Mas, enfim. A palavra Baal significa senhor ou dono ou também marido, né? Então a gente vê em alguns lugares quando, por exemplo, Oséias 2,16, onde está escrito: Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu senhor, hebraico Baal. Oséias 2,16, né? Porque essas palavras era um jogo de palavras, né? Baal, marido. Então tinha uma outra palavra para dizer marido, mas às vezes usava a palavra Baal para dizer marido, chamava Deus de Baal. Já pensou um negócio desses? Não, aqui Oséias ele usa uma comparação entre o casamento e o relacionamento do povo com Deus. Baal foi adorado como, entre aspas, o filho de Deus, né? Como Satanás imita as coisas de Deus. Quando Jesus nem sequer tinha nascido, já Satanás estava preparando ali uma religião que falava do que? Do Filho de Deus, né? Para que as pessoas dissessem, tá vendo? Igualzinho como nos cananeus, né? Os cristãos também acreditam no Filho de Deus, né? Para como é que dizer? Desmoralizar a pregação cristã. Ele é mencionado mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Pilares de imagem em honra a Baal, 2 Reis 2:2. Em sua honra era celebrado um abominável culto à fertilidade por meio do que chamamos feitiço por analogia. Esse tal de feitiço por analogia é muito usado até hoje em muitas religiões espíritas, indígenas, da macumba e assim por diante, onde Baal seria estimulado a dar fertilidade à terra através da relação sexual, ou seja, a prostituição cultica. E interessante é que a gente fala prostituição cultica, mas eles chamavam as sacerdotisas, que eram as prostitutas cultuais, porque tinham lá relações, né, com todos os homens da região toda. Eles chamavam elas as virgens santas, ou alguma coisa assim, né? Quer dizer, a que ponto chega a burrice humana, né? E até estava estudando sobre
sobre aquele versículo de Atos dos Apóstolos, onde eles recomendam aos efésios certas coisas. Eles dizem, abstenhai-vos da prostituição, né? Então eles estão falando disso, porque os efésios eles também tinham essa prostituição cultural, essas virgens, né? Santas lá do templo pagão, né? Que tinham relações sexuais com os homens do estado inteiro. E aí o pregador que estava explicando isso, ele falou isso. Então, quando um homem se convertia a Jesus Cristo, daí ele dizia para a esposa, querida, agora eu sigo a Jesus Cristo. Eu não vou mais lá naquela cerimônia pagã, né? E daí a esposa falava para o marido, não, você tem que ir lá fazer sexo lá com a sacerdotisa lá, porque senão ano que vem a nossa terra não vai produzir milho aqui, né? Os nossos animais não vão ter cria ou uma coisa assim, né? Não, vai lá, você tem que ir lá, né? Quer dizer, a que ponto a coisa chega, né? A gente dá risada sobre isso, né? Mas assim é que funcionava os cultos pagãos daquela época, né? E por isso que a Bíblia tem que falar, né? Abstenhai-vos da prostituição, né? Que para nós assim, é bem óbvio, né? Porque, vamos dizer assim, a fé cristã ela se popularizou depois disso, então para nós hoje isso é óbvio. A gente não consegue imaginar como as pessoas naquela época né? Pensavam, né? Como era a cultura daquela época. Encontramos o seu nome em muitos lugares, quer dizer, Baal, 3 pontinhos, quer dizer, como tem aqui Baal Zebub, né? Quer dizer, nomes de lugares que fazem referência, como hoje também tem muitos nomes de lugares que fazem algum tipo de referência, né, sei lá, a um deus ou alguma coisa assim, né? Ou alguma pessoa, né? E isso a gente vai ver muito no Antigo Testamento, nomes de cidades que estava associado a algum deus, algum ídolo. Mas também no nome de pessoas, né? Tá cheíssimo de nomes de pessoas na Bíblia que contém o nome de Deus lá dentro, né? Quer dizer, como, digamos, Jeremias, né? Jeremias, esse Yah no final, é a abreviatura de Javé. Então, tudo que tem com Yah, né? Yas, né? Jeremias, algo assim. Ou, por exemplo, Samuel. Samuel termina com El. E esse El, né? É o que a gente acabou de ver, né? Os cananeus era o deus falso deles lá, mas para nós é o deus verdadeiro. E assim tem muitos, né? Daniel, né? Também no final El. Esse El está se referindo a Deus, né? Então, assim, muitos nomes de cidades, nomes de pessoas, tem lá o nome de Deus no meio, de algum Deus. Por exemplo, aqui, Baal Zebub, né, que é um deus lá, chamado Belzebu. A Bíblia identifica Baal com Satanás. Né? Outros deuses cananeus. Tem uma lista grande, vamos passar rapidinho. Né? Azera, a esposa do... Né, quer dizer, tudo no pensamento cananeu, né? Quer dizer, a cultura deles. Não estou falando agora da cultura deles, não é o que eu penso, não é a minha opinião, estou falando da cultura deles. A esposa do cananeu El, quer dizer, ou seja, a esposa do Deus máximo, né? O El de Melquisedeque e Abraão não tinha esposa. Então aí a gente já vê uma das diferenças entre o Deus falso e o Deus verdadeiro. Quer dizer, aquele Deus falso ele tinha uma esposa. Javé não tem esposa. Então aí a gente vê como esse negócio de que tem pessoas que estão querendo dizer assim, Deus pai e mãe, né? Que isso é antibíblico. Não que Deus não goste das mulheres, mas simplesmente é assim, quer dizer, não existe Deus mãe na nossa fé, na fé judaica, na fé cristã. Só existe Deus pai, né? Então isso é uma coisa que nos diferencia das outras religiões. Parideira de deuses, uma meretriz, uma amante santa, né? Entende? Prostitutas cultuais cananeias, né? Quer dizer que elas eram chamadas de prostitutas santas, né? O que é uma contradição em termos, né? Como falar gelo quente ou roda quadrada, alguma coisa assim, prostituta santa, né? Mas aí você vê como que o diabo debocha das pessoas, né? Faz as pessoas pronunciarem coisas ridículas que não existem. Representada por estacas fincadas na terra. Estátuas de Asserim, né? Asserim é plural de Acera, são mencionadas 40 vezes no Antigo Testamento.
em português também traduzido por bosque ou poste ídolo. Então, sempre que você encontrar lá poste ídolo ou bosque sagrado, então está se referindo a essas estacas que eram fincadas na terra que representavam a deusa Azera. Próximo deus cananita, Astarote, corresponde a Ishtar babilônica, deusa do amor e da fertilidade, também deusa da guerra. Ela é adorada como rainha do céu. Jeremias 7:18 e Jeremias 44:17-18. Jeremias relata que ainda momentos antes da destruição de Jerusalém, muitos judeus adoravam a rainha do céu. Além disso, ela é adorada como a deusa da estrela da noite, Vênus, a deusa dos Sidônios. Muitas religiões adoram ou veneram mães divinas por causa da fertilidade, pois supostamente doam vida. O próximo deus cananita, Dagon, o deus-chefe dos filisteus, pai de Baal. Então eles identificam Dagon com El. Pela lógica, a gente vê que para os filisteus, o Dagon era o que o El era para os cananeus. É referido em muitos nomes de lugares, como por exemplo Josué 15:41 e assim. Próxima deusa cananita, adorada em Canaã e no Egito, Anate. Filha de El, deusa da guerra, deusa do céu, governadora dos deuses, deusa da juventude, da força de vida e procriação, conhecida como Virgem Anate, uma prostituta divina. Pode-se notar como as religiões usam as palavras de modo flexível. Isso então é muito problemático, porque nós temos que evitar esse negócio de usar as palavras de modo flexível, porque isso torna a comunicação impossível. Começar a mudar o significado das palavras, as pessoas não vão mais conseguir umas entender o que as outras querem dizer. Mas o diabo, ele quer isso, ele quer que as pessoas não se entendam, então ele começa a mudar o significado das palavras. Então nós temos que evitar isso ao máximo. Por isso é bem importante, quando você não entende uma palavra na Bíblia, procurar no dicionário, ver o que essa palavra significa. Quando eu era jovem, eu fazia exatamente o contrário. Eu lia a Bíblia, não entendia uma palavra, ficava pensando, eu imagino que deva significar isso ou aquilo, ficava imaginando. E depois, tempos mais tarde, por alguma outra leitura que eu fazia, eu via, poxa, eu sempre achava que tal coisa significava aquilo, mas agora eu percebi que significa outra coisa totalmente diferente. Eu estava entendendo tal texto totalmente errado por causa disso, porque eu imaginava o significado das palavras. Então, por isso, a importância de a gente aqui estar estudando a Bíblia assim, ver as palavras, o que significa. Então, quando você lê lá sobre um Deus, sei lá o quê, como nós estamos vendo aqui, então esse Deus ele fazia isso, ele significava aquilo, ele simbolizava isso, E para a gente entender bem. Então essa Anate, essa deusa, era simbolizada como sanguinária adornada de caveiras, que pode literalmente se extasiar com matanças. É irmã de Baal e sua amante, ou seja, eles praticavam incesto. Ela é representada como uma vaca e Baal como um touro. Ela é representada como vitoriosa sobre o deus Moti, ou também chamado Mavati, o assassino de Baal, referida em muitos nomes dos lugares, Bet Anat, casa de Anat. Outro deus cananeu, Mote, deus da morte, do calor do verão e da seca. Outro deus cananeu, Resef, deus da peste e guardião do submundo. Outro deus cananeu, Escomun Sulma, deus da saúde e do bem-estar. Outro deus cananeu, Cossar, deus dos artífices e inventores, criadores de poesia, magia, música, pesca, ourivesaria, etc. O próximo deus cananeu, Oron, deus do submundo, referido em nomes de lugares, por exemplo, Josué 10:10. Próximo deus cananita, Quemos, deus nacional dos moabitas, deus dos reis e da guerra. O próximo rei cananita, Milcom, significa rei, deus nacional dos amonitas. Também os cananeus tinham os deuses Quemos e Milcom, porque às vezes é tanta palavra que a gente começa a confundir, mas por isso quando eu digo também os cananeus tinham os deuses Quemos e Milcom, quer dizer amonitas. Então por isso é importante ter assim na cabeça o mapa de Israel daquela época, com os diversos povos. Israel fica aqui, então aqui nessa outra parte eram os
os edomeus e os amorreus e os amonitas e tal, né? Quer dizer, às vezes vai demorar um pouco até entrar tudo na tua cabeça, mas por isso é bom olhar aqueles mapas que a Bíblia tem no início, no final e sempre dando uma olhada. Então, né, quando eu falo assim, que também os cananeus tinham os deuses Quemós e Milcom, mas nós não estamos falando sobre os cananeus, sim, estamos falando sobre eles, mas aqui tinha um pequeno comentário sobre os amonitas, que já moravam do outro lado do Rio Jordão. Os cananeus moravam, olhando no mapa, do lado esquerdo, e os amonitas do lado direito. Então já era um outro povo. Próximo deus cananeu, Tammuz, deus sumério da vegetação, amante de Astarote. Alguns mitos babilônicos são dedicados a ele. Na estação seca, as mulheres choravam pela morte de Tammuz como o deus da fertilidade. Tammuz é identificado com Baal, o deus da fertilidade, que morre e ressuscita. Está escutando lá? Tá. Tammuz pertence aos deuses astrais. Os cananeus adoravam o sol. Próximo deus cananita, Semes. Em hebraico, sol. É referido em nomes de lugares. Eles também adoravam a lua, referida em lugares como Jericó. Jericó, né? Jareach, lua. Também o zodíaco, eles adoravam as estrelas, então as estrelas, as constelações eram adoradas como deuses. Isso nós lemos em 2 Reis 23, 5. Tá, próximo título sobre idolatria. Então, idolatria. A gente sabe que o apóstolo Paulo ele fala, né, que atrás do ídolo está um demônio. E já naquela época, em toda a história da humanidade, desde os primeiros seres humanos, eles já perceberam isso, que atrás das imagens existiam forças espirituais, ou seja, anjos caídos, são demônios, né, que querem ser adorados. Querem ser adorados. Eles são tribos de anjos caídos que governam várias nações. Por exemplo, o príncipe da Pérsia em Daniel 10:13, príncipe da Grécia Daniel 10:20. Então, o que Deus faz com tudo isso? Quer dizer, a gente vê essa religião cananeia tinha ali sei lá quantos, 10, 15, 20 deuses. E eu imagino que essa lista aqui, né, talvez nem seja 100% completa, porque é um assunto extremamente complicado. Eu tive que resumir muito para chegar nisso aqui, para conseguir colocar ali em 2 páginas. Então, a gente vê que o negócio era feio mesmo. Tinha muitos ídolos, muitos deuses ali que eles adoravam, né? Acho que a cada pedra eles tinham um deus, né? Então, o que Deus, o nosso Deus vivo, faz? Ele está lutando contra essa religião. Deus ele vinha lutando desde que o povo saiu do Egito. Logo que o povo saiu do Egito, o que Deus fez? Deu os 10 mandamentos. E o que dizia lá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e tal, né? E aí o povo peregrinou 40 anos, Deus vai lá e dá de novo os 10 mandamentos, Deuteronômio 5, a mesma coisa, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. Que Deus estava contra, logicamente, aqueles deuses, quer dizer, na verdade, são alternativas, quer dizer, ou a gente adora a Deus ou adora os ídolos, mas tem pessoas que acham que dá para fazer as duas coisas, né? E a prostituição religiosa corroeu os valores morais dos israelitas, o adultério tornou-se normal, os valores familiares decaíram, e isso acabou levando à queda de Samaria e mais tarde de Jerusalém. Quer dizer, por causa que eles faziam muito aquela prostituição cultural, então os valores morais das pessoas também decaíram muito. Eles achavam normal ir lá ter sexo lá com a sacerdotisa da religião cananeia, então também não ia ter problema em ter sexo com a vizinha ou sei lá o quê, né? Então adultério começou a se espalhar bastante. Os valores familiares decaíram, né? Ou seja, toda a moralidade da sociedade foi decaindo. E é o que também acontece hoje com a chamada liberação sexual,
que é um caminho para o afastamento de Deus, quando as pessoas começam a pregar essa liberdade sexual, que é uma libertinagem sexual, as pessoas não têm mais fidelidade, não sabem mais o que é ser fiel ao cônjuge, então também não conseguem mais ser fiel a Deus. Está tudo interligado, quer dizer, fidelidade a Deus, ter um Deus só, ter só uma mulher, né? Então, a prostituição física, a prostituição sexual acabou levando ao quê? A traição espiritual. Então a gente poderia quase chamar essas partes do Antigo Testamento, começando desde o Êxodo, indo até o último livro histórico, poderia chamar essa parte de a grande batalha de Javé contra os deuses de Canaã. Poderíamos dar um outro nome para esses livros todos. O centro da fé israelita era o tabernáculo e mais tarde o templo. Sua existência declarava a condenação de todas as outras religiões e de seus deuses e da adoração de imagens. Como eu já falei antes, Israel sofreu a maior invasão da religião cananeia sob o rei Acabe. Elias ridiculariza Baal, demonstrando que ele é um fracasso porque não podia mandar raios do céu, mesmo sendo o Deus dos relâmpagos e da chuva. Né? Quer dizer, aquela história de Elias que fez aquele altar, que colocou o sacrifício lá em cima e orou, e Deus mandou um raio do céu que botou fogo naquele sacrifício, e depois disso veio a chuva. E antes disso foi 3 anos e meio que não choveu. Isso foi uma briga de Deus com o nosso Deus Javé, contra o Deus Baal. Quer dizer, com isso, Elias estava dizendo para o rei Acabe: olha, rei Acabe, esse teu Deus aí que tu adora não é de nada. Ele é um ídolo. Eu vou orar e meu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, vai fazer que não mais chova. E você pode adorar esse teu Deus Baal aí o quanto você quiser, pode fazer quanto sacrifício você quiser. Enquanto que Deus não disser que vai chover, não vai chover. E aí vai lá o rei Acabe e contrata 900 sacerdotes, né? 500, deixa eu ver como é que era. Não lembro exato, eu acho que eram 450 sacerdotes do Baal e 400 de Astarte, alguma coisa assim, né? Enfim, quase 900 sacerdotes lá sacrificando e rezando lá para o deus Baal e para os outros deuses cananeus, e nada de chover. E aí começa a perseguir Elias, né? E aí depois vem lá Elias, faz aquele sacrifício, ele sozinho, ora a Deus, e Deus manda um raio, que o raio acende o fogo e consome aquele sacrifício. Enquanto que Baal não conseguiu fazer chover, ele que era o Deus dos raios e da chuva, né? Não conseguiu. Deus vai lá, faz o raio cair e faz chover, né? O que prova que Deus é Deus Todo-Poderoso e aqueles deuses cananeus não eram nada. Com isso, Deus, né, estava provando que ele era de fato o único Deus que merecia ser adorado. Né? E aí Elias grita: quem é Deus? Baal é Deus? Ou é Javé que é Deus? Tome uma decisão. Né? Se Baal é Deus, então adorai a ele. Se Javé é Deus, adorai a ele. Né? Mas não fiquem fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Não fiquem adorando, querendo adorar um e outro ao mesmo tempo. Tome uma decisão, né? E o povo respondeu o quê? Ficou calado, né? Aí você vê, né? Ficou calado, né? Quem cala consente, né? E depois foram dominados pelos assírios, foram escravizados e foram espalhados pelo mundo inteiro. Por quê? Porque ficaram calados, porque não se posicionaram, não decidiram servir a Deus. Mesmo que as provas eram tão gritantes, né? Tão gritantes que Deus disse 3 anos e meio não vai chover, não choveu. Baal não pôde fazer nada. As pessoas viram isso mais uma vez, como quando eles saíram do Egito, o povo viu o poder de Deus, o que Deus fez contra os egípcios, viu como Deus levou eles pelo Mar Vermelho, o povo viu os milagres de Deus e sempre escorregava para a idolatria.
mesmo depois de ver tanta coisa. E com isso, né, nós também temos que aprender. Deus, na nossa vida, ele faz milagres, ele faz as coisas, então nós temos que dizer, então nós temos que servir a Deus. Nós estamos vendo, está claro para nós de que Deus aqui é Deus, Javé, quer dizer, enfim, Jeová, que nome que a gente dá, né, para Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, ele é que é Deus de verdade. Então isso nos, vamos dizer assim, nos leva pela lógica a entender que Deus é que tem que ser servido, já que ele é que é todo poderoso e os outros não fazem nada. Os deuses cananeus... quer ver? O verdadeiro Deus zomba dos ídolos. Né? E foi exatamente na época em que praticavam o culto cananeu da fertilidade que Israel mais lutava contra a fome. Quer dizer, eles lá praticando cultos de fertilidade e passando fome, né? O verdadeiro Deus, porém, debochava dos ídolos, dando óleo e farinha em Sarepta, que era em território cananeu. Quer dizer, os cananeus, todo mundo passando fome, os israelitas, os cananeus, todo mundo passando fome. Aí Deus vai lá, no meio dos cananeus, e dá comida para Elias e para a viúva, né? Como um modo de debochar de Baal, quer dizer, lá no território de Baal, né? O território oficial de Baal, porque Israel, vamos dizer assim, teoricamente, oficialmente, era de Javé. Os deuses cananeus afirmaram ser capazes de ressuscitar pessoas, né? Mas na prática eles não faziam nada, não ressuscitavam ninguém, apenas Javé. Eliseu levantou 2 homens da morte, um menino e um após a sua morte. Mitos ugaríticos descreveram Baal como um cavaleiro nas nuvens. O Deus verdadeiro derruba isso ao arrebatar Elias numa nuvem em uma carruagem. Né? Aí você vê como toda a história de Elias ali é, na verdade, a luta de Javé contra os deuses cananeus. Né? Até nesses detalhes a gente pensa, legal, né, que Elias foi levado para o céu numa carruagem, né? Mas na verdade com isso Deus estava querendo dizer que ele era o único Deus que era o cavaleiro nas nuvens, e não tinha nenhum outro Deus que era cavaleiro de nuvens, né? Os outros não faziam nada, não podiam levar ninguém numa carruagem pelas nuvens. Não são os deuses dos cananeus que têm poder sobre a natureza, mas apenas o Deus de Israel. Ele pode enviar corvos, causar ventos fortes, terremotos, fogo, usar leões para matar. Ele pode controlar uma flechada casual, né? Aquela flecha do soldado que pegou em Acabe, né? Deus pode dividir o rio Jordão, pode usar ursos e só ele pode predizer o futuro. Só Deus pode fazer essas coisas. Não os deuses dos cananeus. As 3 perguntas que nós logo vamos debater, eu passo a ler. Número 1. Quais foram os 5 estágios espirituais pelos quais o povo de Israel passou sempre de novo? Pergunta número 2. Por que a religião cananeia era tão perigosa? Pergunta número 3. Como Deus comprovou que ele é maior que os ídolos? Glória a Deus.